Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula à distância da Escola Profissional Monsenhor Valdir Lopes de Castro. A aula de hoje será sobre desenho técnico 2. Iremos estudar sobre circulação vertical às escadas. Essa aula é destinada aos alunos do curso técnico em design de interiores e eu sou a professora Nayara. Bom, um bom projeto de escadas em residências, edifícios comerciais ou institucionais precisam atender uma série de requisitos, como segurança, conforto e beleza, além de possibilitar a circulação vertical para vencer os desníveis, claro. No caso, as escadas elas podem se tornar protagonistas, sejam pelo seu impacto estético no ambiente, seja por permitir também, muitas vezes, ângulos e vistas especiais. Então, mas antes da gente pensar em materiais nobres ou em formatos arrojados para a instalação dessas escadas, é preciso saber calcular a escada da Zen, no caso, para que ela atenda às normas técnicas e seja confortável para seus usuários, além de ser segura. Então, saber calcular uma escada é fundamental para qualquer obra e projeto ou profissional. Então, uma escada bem calculada é confortável, é segura, ela vai atender às normas e, principalmente também, ela vai atender às recomendações do Corpo de Bombeiro. Então, o cálculo de uma escada, às vezes ela gera muitas dúvidas em alguns profissionais, até mesmo profissionais que já têm um certo tempo no mercado de trabalho, mas é necessário ter atenção devido ser uma parte do projeto que, se der errado, vai ter que ser refeito e vai gerar custos adicionais além do tempo que vai ser perdido. E também muitas vezes a gente não pode deixar de mencionar que uma escada mal feita, mal calculada, ela traz grandes transtornos ao cliente, além de gerar perigos e danos à vida dos usuários. Uma coisa que também tem que ser mencionada é que, independente do seu tamanho, da tipologia, seja ela uma escada reta, em L ou em U, ou em curva, no caso um helicoidal, como a gente está vendo agora na imagem, essas escadas elas devem ser concebidas, elas devem ser projetadas em consonância com as referências técnicas. E uma delas é o que a gente vê bastante, que é a NBR 9050, que é a acessibilidade a edificações, imobiliário e os espaços, equipamentos urbanos. Então, essa NBR, como já foi visto, ela é uma norma bastante utilizada por nós. Então, ela deve ser seguida à risca. Outras normas que também tem que ser utilizada, tem que dar uma olhadinha antes de projetar, seria a NBR 977. Essa NBR ela fala sobre as saídas de emergência em edifícios. Apesar que essa norma atualmente ela está em revisão, mas também ela não deixa de dar suas contribuições para a gente projetar uma escada com mais qualidade e segurança. Então, para iniciar o cálculo da escada, nós temos que ter noção dos elementos que a compõem. São elementos bem simples, mas que temos que saber a diferença para poder ser aplicada a fórmula de forma correta. Então, vamos iniciar com o piso e espelho. O piso nada mais é do que o local onde nós pisamos ao subir. Ela é uma superfície horizontal e também é conhecida como degrau. O mais popular de chamar essa parte da escada seria o degrau. O espelho, por sua vez, é a parte horizontal que separa os degraus e ele serve também como parte de circulação de ar na escada quando essa escada é feita em balanço. Outro elemento bem popular, que eu acho que todos vocês já devem saber, é o patamar. O patamar nada mais é do que uma superfície horizontal mais alongada que os outros pisos, e ele serve também como descanso ao subir uma escada que vence um grande número de pisos, um grande número de degraus. No caso, também a gente tem que mencionar que não são todas as escadas que possuem esse patamar. Geralmente
é colocado em escadas que vencem alturas a partir de 2,90 metros. Então, por isso não é muito comum a gente ver esses patamares em todas as escadas, mas existe variados desenhos de escada que ele é composto, né, que compõe esse desenho, patamar. Então, ele também é um elemento de beleza, ele deixa uma escada um pouco mais, uma estética mais elaborada, mais bonita, além de também proporcionar a qualidade de uma segurança mais eficiente, também uma beleza mais atrativa. Outro elemento muito conhecido é o guarda-corpo. O guarda-corpo, ele é um elemento também conhecido como parapeito, gradil, ou balaustre. Ele serve como proteção de acidentes e possíveis quedas de locais mais altos. Ele também pode ser utilizado, no caso ele é utilizado em sacadas, varandas, além das escadas. É também encontrado em balcões, mezaninos, terraços e etc. Aqui temos alguns exemplos de guarda-corpo. Esse aqui é o guarda-corpo de madeira. O material de madeira ele não enferruja, mas por outro lado, ele necessita de uma manutenção mais eficiente e devido ao desgaste que o tempo mesmo proporciona. No caso, se for exposto ao sol ou se for atacado por pragas, por exemplo. Mas é um guarda-corpo bastante bonito, bastante utilizado. Existem variadas técnicas para ser instalado. Existem vários tipos de pinturas que podem ser feito o revestimento desse guarda-corpo. Então, ele é bastante utilizado hoje como parte da escada. O próximo guarda-corpo é o de ferro. O de ferro ele é um dos mais utilizados por conta do seu baixo custo e também por ser facilmente moldados da forma que o cliente deseja. Mas, no entanto, ele também tem que ter manutenção, pois ele sofre corrosão e facilmente ele enferruja se não tiver uma manutenção adequada. Então, a sua alta resistência, portanto, pode ser comprometida pelo processo de oxidação. Por isso é necessário cuidar e dar uma manutenção correta às peças de ferro. Manter a pintura em dia, livrar arranhões ou fissuras na tinta que possa encadear um processo de oxidação e, no caso, o envelhecimento da peça e vem a corrosão e enferrujamento. Mas ele é bastante utilizado também. O próximo guarda-corpo ele é o de acrílico. Os de acrílico eles são estruturas em materiais transparentes que transmitem leveza, ainda combina com a variedade de cores e chega a ser umas 5 vezes mais resistente que os vidros comuns. E, em contrapartida, seu preço também costuma ser bem mais elevado em relação ao vidro, mas ele é bastante utilizado e também deixa a escada com visual estético bastante bonito. Outro guarda-corpo muito comum também é o de alumínio. Esse material ele tem um alto custo por sua capacidade de adaptação e flexibilidade, porém possui certas restrições de uso em certos climas e em certas ocasiões. Então, dependendo do local onde você está instalando a sua escada ou a sua sacada que vai utilizar esse tipo de guarda-corpo, é bom dar uma pesquisada antes para saber se vale a pena colocar ou substituir por outro material parecido. Existe também um guarda-corpo que é de aço inoxidável. Esse aço, além de não ser além dele não ser tóxico, ele é reciclável e de fácil conservação, pois está livre de processo de corrosão que o aço comum está sujeito. Então, ele é um material com preço bem mais elevado que os demais. Outro tipo de guarda-corpo é o vidro temperado.
Esse vidro ele tem umas características originais modificadas ao passar por um processo químico e de tratamento, justamente para aumentar a sua resistência mecânica. Por isso, chega a ser 5 vezes mais resistente que o vidro convencional. Além disso, ele minimiza o risco de acidentes graves quando fragmentado, pois os seus pedaços e bordas ficam pouco cortantes. E a desvantagem é que depois dessa transformação não pode ser submetida a modificações, como fazer furos ou cortá-lo, por exemplo, e a manutenção deve ser diária. Então, de uma forma mais esquemática, temos aqui o resumo dos elementos da escada, que são o corrimão, no caso o guarda-corpo, o espelho do degrau, o piso, a diferença de lances, um lance, um patamar, um segundo lance e a largura da escada. Outra coisa que a gente vai ver um pouquinho mais na frente é o comprimento da escada, no caso. Bom, o cálculo da escada a gente divide em 2 etapas. A primeira etapa seria o cálculo do conforto da escada, que ele é feito através da fórmula de Blondel, que é esta fórmula aqui, que é 2 vezes E mais P igual a 64, sendo que E é a altura do espelho, no caso, e P seria a largura do piso, o tamanho do piso. Então, essa fórmula ela estabelece a relação perfeita entre a profundidade do piso, a altura do espelho e o passo. E o que a gente vai saber é que essa escada, geralmente, elas variam entre 25 a 30 centímetros o piso e o espelho 16 a 18 centímetros. Mas o que a gente tem que ter noção é que 25 centímetros já é um tamanho curto. E um tamanho muito curto ou um espelho muito alto torna a subida e a descida de uma escada extremamente desconfortável para o usuário e às vezes até é impossível, se o usuário tiver algum tipo de mobilidade reduzida. Então, para evitar esse problema, é necessário compatibilizar a pisada com o degrau. E para acontecer isso, existe essa fórmula que a gente substitui com os valores que nós já temos noção, que seria do piso do espelho, para poder estabelecer uma relação entre eles e, no caso, a gente descobrir qual seria o tamanho mais confortável da profundidade dessa escada, no caso do piso da escada. Essa fórmula também tem que ser levada em consideração com as normas de acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção e a partir daí é possível definir alguns requisitos e medidas mínimas para orientar o projeto da escada. Uma das normas técnicas que a gente tem que ter em mente e sempre estar consultando é a NBR 9050. Essa norma, como já foi estudada várias vezes em sala de aula, ela é a norma da acessibilidade e ela vai trazer para a gente que o piso adequado ele vai variar entre 28 e 32 centímetros. E o espelho ele vai precisar ter entre 16 e 18 centímetros. Quando o espelho é muito baixo, faz com que as pessoas tenham dificuldade de programar o seu passo e muitas vezes tropeçam. E quando é muito alto, muitas pessoas não conseguem subir devido ao desgaste e à altura, principalmente se for uma pessoa idosa com dificuldade. Então, essa norma ela vai trazer esses números, no caso, uma variação bem próxima, que vai fazer com que a gente tenha uma noção de como iniciar o nosso desenho. No caso, alterar dentro da fórmula para encontrar. Vamos usar aqui agora um exemplo para saber qual é o espelho de uma escada se ela tiver um piso de 28 centímetros. 28 centímetros é o mínimo exigido pelo Corpo de Bombeiros. Isso aqui pode variar para estado, certo? Mas aqui no nosso estado é 28 centímetros. Então, a forma como já foi mencionado anteriormente vai ser 2 vezes o espelho mais o piso, que será igual a mais ou menos 64 centímetros. Onde no GE será o espelho, P será o piso,
tá? Então, vamos aplicar aqui na fórmula. Já sabemos que o piso vai ser 28, então colocaremos 2 vezes o espelho mais 28 é igual a 64. Então, 2 vai ser igual a 64 menos 28. 2 será igual a 36. E 36 dividido por 2 será igual a 18. Então, perceba que é uma equação bastante simples. Eu acredito que vocês não terão dificuldade alguma de fazer esse cálculo. Então, a gente já tem o primeiro resultado que nós precisamos, que a altura do espelho dessa escada será 18 centímetros. Então, vamos guardar esse resultado para calcular a próxima etapa, tá? Bom, a próxima etapa, que seria a quantidade de pisos e espelho. Para a gente também ter noção de quanto seria essa quantidade, a gente tem que entender que a referência correta para calcular a altura da escada será a distância entre o piso acabado inferior com o piso acabado superior. Então, para que nós não tenhamos nenhum tipo de dificuldade na hora de executar essa escada na obra, a gente tem que fazer o cálculo adequado dessa distância, desse desnível onde a escada vai ter que vencer, certo? Então, agora a gente vai determinar quantos pisos e quantos espelhos terá a nossa escada a partir da altura que temos que vencer do primeiro para o segundo pavimento, ok? Então, o cálculo do número de espelhos. Por exemplo, se a casa tem uma altura H de 270 centímetros do piso 1, que seria o primeiro pavimento, ao piso 2 do segundo pavimento, qual será o número de espelho? Bom, a gente já descobriu qual é a altura do espelho, que seria 18 centímetros. Então, agora a gente vai saber a quantidade, o número de espelhos para vencer essa distância do piso acabado ao piso acabado do segundo pavimento. Então, a fórmula que é utilizada é essa: número vezes E é igual a H dividido por E, sendo que número vezes E é o número de espelho, H é a altura do primeiro pavimento ao segundo pavimento e E é o espelho. Então, nós já sabemos que a altura dos pisos do acabado ao segundo pavimento é 270 centímetros, no caso vai ser 2,70. Então, a gente já descobriu no cálculo anterior que a altura do espelho é 18. Então, vamos só substituir na fórmula. 270 dividido por 18 é igual a 15. Então, o número de espelhos para essa escada, para vencer esse vão aqui de 270 centímetros, são 15, tá? Certo. Agora, o próximo passo é o cálculo do piso da escada. Então, esse é o passo mais simples. Ele só vai querer saber qual é a quantidade de pisos que essa escada vai ter. Então, a forma que nós vamos utilizar é esta. Número de pisos vai ser igual a número de espelhos menos 1. Então, nós acabamos de calcular que a nossa escada teria 15 espelhos. Então, substituindo aqui na fórmula, nós teremos número de piso é igual a 15 menos 1. Então, a quantidade de pisos dessa escada seria 14, tá? Então, seria 14 degraus de 28 centímetros de comprimento. Então, até agora, nós já sabemos que o espelho vai ser 18, o piso 28 centímetros e a quantidade de piso será 14, tá? Então, e sobre o patamar? Como já foi dito anteriormente, nem toda escada tem patamar e ele é indicado para lances superiores a 2,90 de altura. E no caso, sobre a largura do patamar, como já foi falado, ela tem que corresponder ao mesmo largura da escada, no mínimo. Então, assim, uma escada de 100 centímetros de largura, o patamar precisa medir o mesmo tamanho. Então, como ele é um piso alongado, ele está incluso no cálculo de número de pisos e irá influenciar no comprimento da escada, tá?
Agora vamos falar sobre o comprimento da escada. O comprimento total da escada é importante para saber se a escada vai caber no ambiente, principalmente se for uma reforma. Então, não adianta nós sabermos o tamanho do piso, o tamanho do espelho, se nós não soubermos calcular o tamanho do comprimento dessa escada de uma forma eficiente e adequada, pois se caso for feito um projeto errado, com erros, na hora da execução vai dar problema e não vai ter como continuar, vai ter que refazer e vamos perder tempo, dinheiro e principalmente causar transtornos dentro da obra, que é uma das principais dificuldades que nós encontramos, é lidar com esse tipo de problema no dia a dia. Então, é preciso que façamos um projeto adequado, eficiente, para que não ocorra nenhum tipo de erros, para que não exista contratempos dentro da nossa obra, principalmente de sabores, entre mestres de obras, entre os clientes, etc. Tá, vamos continuar aqui o nosso exemplo. Nós sabemos que temos 14 pisos no total. Aqui no exemplo no caso da imagem, a gente consegue ver que existe 14 pisos. Nós sabemos que o piso é menos 1, então está aqui 14 pisos. E está contando com o patamar. Nós temos 13 pisos de 28 centímetros, mais um patamar de 100 centímetros. Mais uma vez, voltando aqui para a imagem, nós conseguimos observar que existe realmente 14 pisos, sendo que um desses pisos é o patamar. Então, dos 14 serão 13 de 28 e um de 1 metro, 100 centímetros. Então, para calcular o tamanho desse comprimento aqui total, nós vamos calcular 13, que são os pisos de 28, 13 vezes 28, mais 1 vezes 100, que no total será 464 centímetros. Então, ela é só uma simples multiplicação. O tamanho do total da escada vai ser o cálculo de todos os pisos. É importante salientar que tem que levar em consideração se existe o patamar e o tamanho, se o tamanho que está no projeto está adequado, para que no final não tenha nenhum tipo de diferença, tá? Então, o tamanho total da nossa escada é 464 centímetros. Então, vamos agora para um pequeno resumo da escada do exemplo. Nós temos uma escada com 15 espelhos, aqui, são 15 espelhos, com 18 centímetros de altura, são 14 pisos no total, aqui ó, temos 14 pisos no total, sendo que são 13 pisos de 28 centímetros, mais um de 100 centímetros. E o comprimento total da nossa escada é 464 centímetros. A sua largura está sendo de 1 metro, no caso 100 centímetros, que é o mesmo tamanho do patamar. Então, essa escada ela foi calculada dessa forma para vencer uma distância vertical de 270 centímetros, que foi da altura do piso acabado do primeiro pavimento ao piso acabado do segundo pavimento, tá? Então, mais uma vez, o nosso exemplo aqui dessa escada pronta, que foi tirado do site Pedreirão, é um exemplo bastante esquemático, bastante simples de conferir. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Caso tenha algum tipo de dificuldade, é só entrar em contato comigo ou parar o vídeo e refazer novamente, mas só quero que vocês entendam que é um cálculo simples, pode ter algumas etapas a mais do que vocês esperavam, mas a partir dos próximos exemplos que vocês vão ficar praticando, vocês vão perceber que vai sair automático, então acredito que vocês não terão nenhum tipo de dificuldade. Só mais uma coisa, porque eu tenho que mencionar sobre a largura da escada. Já foi falado aqui que a largura ela vai ser determinada pelo fluxo de pessoas que vai utilizar essa escada. Então, o cálculo da escada ela não determina a largura, porque ela também depende de regras do Corpo do Bombeiro de cada estado e de uma norma, no caso, a norma que vai ser utilizada é a NBR 977.
Essa nova, ela trata de saída de emergência e edificações. Ela estabelece que a largura é proporcional ao número de pessoas que passam pela escada, em caso se for de emergência ou não, e desse modo a largura vai variar. Então, por exemplo, se um imóvel residencial onde vive uma única família, como uma casa ou um sobrado, a largura mínima seria de 80 centímetros. Então, a largura ela não é calculada dentro das mesmas regras do cálculo do piso, do espelho e do comprimento da escada, e sim ela é determinada através de outras normas. Então, é só para deixar claro que o cálculo da escada a gente consegue dividir em duas etapas, mas a largura ela tem que ser obedecida, além de ter as normas convencionais de bombeiros de cada estado, nós também temos que seguir a nossa NBR, que é uma norma nacional da Associação Brasileira de Normas Técnicas, para poder conseguir proporcionar um conforto e qualidade e segurança para os usuários no caso dessa edificação, que utilizará esse tipo de escada, certo? Então, eu desejo que vocês tenham bons estudos. Mais uma vez, contem comigo por algum tipo de dúvida que vocês possam ter. E eu espero que vocês tenham entendido, tá? Bons estudos e até a próxima aula.